Boa tarde a todos presentes, colegas vereadores que nos acompanham. Eu não poderia deixar de mencionar as duas escolas que estão na iminência de serem fechadas, né? Embora a prefeitura insista que não existe fechamento de escolas, o fechamento de escolas é uma realidade, né? Porque se não existe fechamento de escola, por que os pais estão sendo obrigados a matricular seus filhos em outras unidades, né? Então, é uma realidade que está dada. E ontem eu visitei o Gilda, tanto a unidade do Gilda no São Rafael, como o Gilda Integral no Harmonia. E me chamou muita atenção uma frase que estava escrita na lousa de uma das salas, que eu vou ler, porque eu fiquei muito emocionada com essa frase. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Ser Ubuntu é viver uma filosofia africana que defende que a identidade de um indivíduo está intrinsecamente ligada à sua comunidade. Isso estava na lousa de uma das salas. E aí eu vou deixar essa frase como um apelo ao prefeito Lapena. Essas crianças, esses alunos, estão intrinsecamente ligados a esta comunidade, a esta unidade, ao ensino do Gilda Integral. Esses alunos estão ligados pelo ensino de qualidade que é oferecido ali. Esses alunos estão ligados pela qualidade das atividades oferecidas ali. Então, esse é meu apelo, prefeito Lapena. Valorize as comunidades, valorize os laços psicológicos, os laços pedagógicos que essas crianças têm dentro do Gilda Integral. Porque a educação é realmente o que move fronteiras, é realmente o que muda a realidade das pessoas. E um trabalho belíssimo do Gilda Integral. Então, isso aqui é realmente um apelo. Vá ao Gilda Integral, converse com os funcionários, converse com as mães, converse com os alunos e veja que isso não é uma vontade da comunidade. Criança não é número, as pessoas não são cifrão, as pessoas não são planilha de orçamento, são pessoas, são alunos, são crianças. A gente está falando de educação. A gente está falando de um tema que chega na eleição, todo mundo enche a boca para falar que é prioridade. Para chegar agora e ameaçar fechar ensino, fechar unidade escolar. Então, repense, prefeito, repense essa decisão. Volte atrás, não tenha medo de voltar atrás das suas decisões. E semana que vem, quarta-feira, dia 19, às 6 da tarde, a gente vai estar aqui nesse plenário fazendo uma audiência pública sobre isso. E eu conto muito com a presença do prefeito Lapena, conto muito com a presença do secretário e conto com a presença também do secretário Roberto Pereira, que é o responsável pelas finanças do município. Então, é importante que o senhor também esteja presente. Porque se a educação é uma prioridade, vamos mostrar que a educação é uma prioridade. E ainda nesse tema, eu também não posso deixar de falar do que aconteceu no Congresso na semana passada, embora já tenha uma moção que vai ser votada nessa casa mais para frente, mas semana passada o nosso querido Congresso aprovou o PDL da pedofilia. O que é o PDL da pedofilia? Um PDL que suspende a resolução CONAM sobre aborto em caso de estupro para crianças. Então, os nobres deputados federais querem tornar difícil e inacessível que uma criança abusada e estuprada faça um aborto já previsto no Código Penal. Desde 1940, o aborto é permitido em caso de estupros. Mas os nobres deputados acham que o governo federal não tem que fazer campanha contra o abuso infantil, que o governo federal não tem que dar acesso a informações de onde, quando, como fazer um aborto seguro. Os nobres deputados acham que uma mãe, adolescente, criança, tem que ter o filho do seu estuprador. E digo mais, e se esse filho, porventura, entrar por tráfico, porque essa mãe precisa trabalhar 24 horas por dia e não consegue cuidar dessa criança, sabe o que os senhores deputados vão falar? Atira na cabeça. Porque os senhores
obrigam as mães adolescentes estupradas, violentadas, até o filho do seu estuprador, sem estrutura, sem educação, sem saúde, sem psicológico. Essa criança vai nascer desestruturada, essa criança vai se desvirtuar para um lugar inadequado, para no final os senhores dizerem, foi uma escolha, mata. Mira na cabeça, que criminoso tem que morrer. Porque é isso, nós mulheres somos estupradas, somos obrigadas a ter o filho do nosso estuprador, somos assediadas em todos os âmbitos, e no final, somos mortas. E vai ter gente dizendo que a culpa é nossa, porque a gente voltou com o nosso companheiro, como eu vi comentários sobre a mulher que foi assassinada pelo seu companheiro na semana passada. Porque eu vi comentários, mas ela voltou com o marido, como se isso justificasse um feminicídio. Nós mulheres não temos o direito de viver, de existir, de ter liberdade. Então fica aqui o meu apelo para que esse PDL da pedofilia seja derrubado. Já tem um PL combatendo ele dentro da Câmara, movido pelas deputadas progressistas, encabeçado pela deputada do PT. Então fica o meu apelo, Brasil. Criança não é mãe, estuprador não é pai.